Bom dia, galera, tudo bom? Vamos dar início a mais uma aula, certo? Mais uma aula sobre músculos, tá? Vocês podem estar se perguntando porque sempre no início há essa imagem, tá certo? Essa imagem é porque ela demonstra bem, tá certo? Todos os músculos, todos os tendões, né, ligamentos, tá? Que fazem parte do nosso corpo, tá certo? E a gente vai falar hoje um pouco sobre os conceitos de músculo, tá certo? A gente vai falar, certo? No qual, onde os músculos, certo? Eles são estruturas, tá? Individualizadas, tá bom? Cada estrutura é individualizada, tá? E essa estrutura, tá? Ela cruza uma ou mais, tá? Articulação e pela sua contração são capazes de transmitir o movimento, tá? Se vocês prestarem atenção, tudo que eu venho falando é como se fosse um quebra-cabeça, vai se encaixando, tá? Por quê? Como eu acabei de dizer, certo? O nosso corpo ele é uma estrutura, tá? E essas estruturas ela passa por uma ou mais articulações, tá? O que são articulações? Articulação é aquelas partes, tá, que unem, tá certo, dois ossos, tá? Por exemplo, a gente tem articulação do tornozelo, a gente tem articulação no joelho, tem articulação no quadril, tem articulação no punho, articulação no cotovelo, no ombro, tá? Então, para ficar mais claro para vocês, vou mostrar, tá certo? Essa parte em azul, tá certo? Essa parte em azul, tá? É a articulação, tá certo? É porque não tá dando para ver direito. Tentei pegar uma imagem, mas não consegui boa, tá? Mas só para vocês entenderem, tá? Como na parte de cima a gente tem um osso e na parte de baixo tem outro. Vocês percebem que essas duas partes elas não se tocam, tá? Elas não se tocam. O que faz essa união desses dois ossos, tá? É a articulação, tá bom? Vocês percebem que ele pega na parte de cima e pega na parte de baixo. É como eu sempre venho dizendo, se a gente não tivesse essas articulações, né? Quando a gente fosse fazer qualquer movimento, por exemplo, no punho, onde existem onde existe essa união de ossos, tá? Então significa que um iria para um lado, outro para o outro, tá? Então nossos movimentos seriam um pouco descoordenados. Então por isso ele fala que a estrutura, tá? Ela é individualizada, tá? Mas ela cruza uma ou mais articulações e pela sua contração são capazes de transmitir o movimento, tá certo? Então é por conta disso que a gente consegue realizar esses movimentos por conta dessas articulações, lógico que também por conta dos nossos músculos, né, que dão a estabilidade, né, nesses ossos, beleza? E falando um pouquinho mais sobre, hoje o assunto é um pouquinho mais rápido, tá certo? Eu fiz hoje um resumozinho bem breve, porque depois desse assunto vai vir sobre, deixa eu ver o nome aqui que eu esqueci, sobre as funções dos músculos, tá? Então, sobre as funções do músculo é um assunto que vai demorar um pouquinho mais, então eu preferi não juntar os dois, porque senão iria ficar um vídeo muito extenso, tá? Então, dando continuação, tá? Só frisando o que eu acabei de dizer, tá? Nosso corpo, tá? Ele é formado por estruturas, tá? E essas estruturas elas cruzam, tá? Uma ou mais articulações. Essas articulações é que fazem as junções, tá? Desses dois ossos que se encontram, tá? Que tentam se encontrar, tá certo? E vocês percebem, tá? Que não é chamado de articulação, é líquido sinovial, tá certo? É um líquidozinho que ele fica entre esses ossos, tá? Por isso eu digo que o nosso corpo, é uma coisa maravilhosa de se estudar. Por quê? Entre esses ossos, para que não haja, tá certo, o contato entre eles, por quê?
se existisse o contato entre eles, é como vocês podem até fazer em casa. Peguem dois ossos, né, assim, ou pedras, paus, e fiquem raçando um no outro. Então vai danificar, né? Então seria a mesma coisa dos ossos da gente, tá certo? Iria danificar. Por isso muitas das vezes tem pessoas que têm alguns problemas, né? Que perde esse líquidozinho que fica entre os dois ossos. Então acaba danificando o osso e incomodando, lógico, muito, por conta que perde-se esse líquidozinho que fica entre eles, tá? E ao redor se tem as articulações, tá? Então, o músculo vivo, tá? Ele é de cor avermelhada, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O músculo vivo ele é de cor avermelhada e essa coloração ela se dá, tá certo? Por conta das fibras musculares, pela mioglobina, tá? Ela se dá pela mioglobina. Mioglobina, tá, pessoal? Essas pastilhazinhas, tá certo? São essas pastilhazinhas avermelhadas que dão a coloração no nosso sangue, tá? Por isso, muitas das vezes, algumas pessoas que eu esqueci o nome da doença, eu não lembro, depois eu vou pesquisar e passar para vocês, eu me esqueci, me deu um branco. É uma doença que vai causando, tá certo? Danos a essas mioglobinas avermelhadas, tá certo? Esses glóbulos vermelhos, tá certo? E vão deixando eles esbranqueados, é onde se encontra a doença, tá? Então, o músculo ele é de cor viva por conta desses glóbulos, tá? Essas pastilhinhas, esses glóbulos vermelhos que dão a coloração, tá certo? Para a proteína do músculo, tá bom? E ele também cumpre um papel de conservar um pouco de O2. O2 significa oxigênio, tá? Significa oxigênio, no qual é preciso ser mantido dentro do organismo para que haja um fluxo, tá certo? Desses glóbulos vermelhos, tá? Então isso fica como se fosse uma circulação dentro dos nossos vasos sanguíneos, tá certo? No qual vai acabar dando a coloração avermelhada, tá? Uma curiosidade, tá, pessoal? Uma curiosidade é os nossos músculos, tá? Ele cumpre, tá? Ele cumpre não. Ele estabelece de 40 a 50%, tá? Do peso total do nosso corpo. Então significa que a metade do corpo da gente é composto por músculos, tá certo? É uma curiosidade que eu queria trazer para vocês, tá? E também uma curiosidade que existem mais de 600 músculos, né? Existem mais de 600 músculos no corpo da gente, tá certo? Então, pessoal, hoje a nossa aula se encerra, tá? Como eu disse, ia ser uma aula um pouco mais rápida, por conta que se eu for entrar no próximo assunto vai se estender demais, né? Então, eu fiz essa divisão para que não juntasse esse pedaço desse assunto com o próximo que é mais estendido, tá? Então, com certeza essa parte agora vocês vão assimilar bem melhor, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira e até mais. Beleza, galera? Fiquem com Deus aí. Um abraço.